Sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões, Núcleo Internacional de Timor-Leste, num mês que é o mês por excelência da promoção da igualdade e inclusão. Nada mais oportuno do que debatermos o reconhecimento dos direitos LGBT+, em Timor-Leste. E para isso temos dois convidados especiais, a doutora Maria Bernice e o Natalino Guterres. A doutora Maria Bernice dispensa qualquer apresentação, foi a primeira mulher desembargadora no Tribunal de Justiça, é uma referência doutrinária no âmbito dos direitos da família, mas também no âmbito do direito homoafetivo, é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões e também presidente da Comissão de Género e do Direito Homoafetivo. Vamos passar um vídeo da doutora Maria Bernice e passo a apresentar aqui o Natalino. Olá, Natalino. Olá. Natalino é um líder, um jovem ativista no âmbito dos direitos humanos, especialmente grupos vulneráveis, e tem tido um papel fundamental ao nível da luta pelo reconhecimento dos direitos LGBT+, em Timor-Leste. Atualmente, ou muito recentemente, trabalhou no grupo de revisão do plano estratégico no âmbito da igualdade e inclusão e do género. Vamos de seguida passar o vídeo com a mensagem inspiradora da doutora Maria Bernice. Gente, é com muita alegria, com muita emoção, que neste dia tão significativo, não só para um segmento da população, mas para toda a humanidade, né, onde se busca atentar à necessidade de se abraçar e reconhecer direito a todas as pessoas, independentemente da sua identidade sexual, independentemente da sua identidade de gênero. 28 de junho, um dia de reflexão, e estar aqui, nesta terra fantástica que eu juro que eu quero conhecer, o Timor-Leste, a convite da Soraya, a coordenadora do nosso núcleo do IBDFAM, e aqui poder conversar junto com o Natalino, que tem todo este comprometimento também, envolvimento com esta causa. Então, assim, é um momento muito especial que marca as atividades que estamos fazendo do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, com todos os países da língua portuguesa. Esta irmandade, esse dar as mãos, né, que estamos começando a construir, a necessidade de trocarmos ideias, conhecermos mutuamente, já que temos a mesma origem, já que temos a mesma identidade também de língua, mas também para procurar todos avançarmos na busca de uma justiça mais rente à realidade da vida, que é, como eu chamo, a necessidade de se enxergar a realidade como ela é, e não com estas posturas que se vê de uma forma muito recorrente, de que simplesmente há uma aceitação social da mesmice do igual, ou seja, das pessoas que são iguais, que vivem como a maioria, que repetem os modelos convencionais, modelos esses que acabam sendo chancelados pela legislação, por admitidos pela sociedade. Bom, e isto leva a um resultado, muitas vezes, muito perverso, que é excluir do âmbito da tutela jurídica do Estado a quem vive, a quem se comporta, a quem se manifesta, diferentemente da maioria. E esta omissão, né, de inserir no contexto jurídico é absolutamente perverso, porque leva à invisibilidade, e a invisibilidade leva à exclusão da possibilidade de reconhecimento de qualquer direito. Porque assim forma-se um verdadeiro ciclo vicioso. Então, assim, se não tem lei que protege, que assegure direitos, então a justiça não pode fazer nada, né? Bom, e se a justiça não faz nada, continua a invisibilidade. E acho que essa é a nossa grande responsabilidade, enquanto juristas, enquanto profissionais, enquanto magistrados, enquanto advogados,
é de que, bom, a ausência de lei não significa ausência de direitos. E foi com esta toada, né, que se aqui no Brasil se conseguiu, até dentro de um período relativamente breve, 15 anos, 20 anos, né, de que a justiça, mesmo na ausência de qualquer legislação protetiva da população LGBTQIA+, assegurasse todos os direitos. Como é que isso aconteceu? Aconteceu porque, e acho que essa é a grande responsabilidade nossa, que começaram os advogados, começaram os doutrinadores a falar sobre esse tema e sobre a necessidade de bater as portas dos tribunais, buscando o reconhecimento do direito, mostrando, né, que as pessoas têm vínculos de convivência, que as pessoas querem assumir responsabilidades, que as pessoas têm direito, né, nessas uniões que as pessoas mantêm, e que as pessoas têm direito a um nome, a população trans o direito a ter a sua identidade respeitada, e tanto se buscou judicialmente que se acabou a conversar primeiro alguns juízes, depois levar a própria Suprema Corte no ano de 2001 a dar um prazo muito significativo, que foi admitir a possibilidade do casamento de pessoas do mesmo sexo. Foi o primeiro país do mundo que admitiu o casamento, chamado casamento gay, por força de decisão judicial e não em razão de uma legislação. E isso, assim, mostra de como é poderoso, né? De como está nas nossas mãos esta responsabilidade de buscar, né, tutela de direitos. Que nós precisamos, então, termos sensíveis às questões sociais, sabe? E buscar que sejam atribuídas consequências jurídicas a isso. E acho que todo esse movimento é um movimento mundial. Sabemos que ainda existem países de uma maneira muito perversa, criminalizam os vínculos, as pessoas homoafetivas, não reconhecem qualquer direitos e como se isso fizesse essa população desaparecer. Gente, isso é quase infantil, né? Achar disso e não assegurar nada, né? Isso não é varrer do tapete. E acho assim, este é um dia que nós precisamos assumir essa responsabilidade. E acho que essa responsabilidade é nossa, sabe? Nós juristas, nós movimentos sociais, que temos uma preocupação, né, a abraçar no laço social e no laço jurídico todas as pessoas, sabe, com as suas características e trazê-las para a tutela jurídica. Então, nessa data, acho que é um momento importante de reflexão, de união. Acho que temos muito a pensar, muito a fazer, mas é nos juntando, conversando, trocando ideias, sabe? Buscando respostas, entrando nas universidades, falando sobre esses temas, indo aos meios de comunicação, que nós vamos vencer essa resistência injustificável de aceitação, de se aprender a respeitar o outro como ele é. Então, Natalino, parabéns pelo teu trabalho. Soraya foi maravilhosa, a nossa presidente do nosso núcleo, e acho que é muito significativo este momento. Então, era o que eu queria, nesse momento, começar esse nosso debate com essas palavras. Muito obrigada e um beijo para todos. Natalino, a doutora Maria Bernice toca aqui num ponto muito importante e que é, este dia 28 de junho é um dia de reflexão, sobretudo para se tentar abraçar e reconhecer direitos que são de todos. Sim. Se não o fizermos, no fundo estamos a marginalizar aqui um grupo e a levá-lo à invisibilidade. Consequentemente, a invisibilidade leva à exclusão. E eu começava já por aí. Em Timor-Leste existe esta exclusão de que a doutora Maria Bernice fala. Há ainda a invisibilidade da comunidade LGBT+.
Sim, claro, esta exclusão também existe em Timor-Leste, porque vivemos numa sociedade patriarcal, muito conservadora, onde os direitos LGBT são quase inexistentes. E este é um tema que sempre foi varrido para debaixo do tapete, e só nos últimos 5 anos é que começamos a ter mais visibilidade, especialmente depois da realização da primeira Marcha de Orgulho em 2017. Portanto, falas logo aqui num ponto importante e que já agora do ponto de vista jurídico eu também poderia falar, que é a exclusão é sobretudo, desde logo, legislativa. Portanto, a Constituição da República Democrática de Timor-Leste menciona a igualdade, proíbe qualquer forma de discriminação, mas em razão do sexo e não especificamente da orientação sexual e da igualdade de género. Consequentemente, não há legislação absolutamente nenhuma que reconheça os direitos em específico dos membros da comunidade LGBT, e ao que acresce a exclusão social de que falavas. Sim. Portanto, face à falta de iniciativa legislativa, o que eu te pergunto é: têm sido desenvolvidas políticas públicas com vista ao reconhecimento dos direitos, a diluir, no fundo, aqui o preconceito da sociedade? Para ser honesto, não há muito. Aqui não existe uma proteção legal específica para a comunidade LGBT. No ano 2000, quando os fundadores do nosso país redigiram a Constituição, discutiram se deviam ou não incluir o termo orientação sexual num artigo da Constituição que fala de proteção igual para todos. Mas o termo foi rejeitado e acabou por não ser incluído na Constituição. Mas, na altura, alguns deputados defenderam que deveria ter sido incluído. Relativamente ao acesso à educação, o nosso governo aprovou uma política de educação inclusiva em 2018, mas sem qualquer referência à inclusão dos direitos dos estudantes LGBT. No que diz respeito ao acesso ao emprego, o nosso Código de Trabalho, que foi aprovado durante a governação transitória do período da UNTED, antes mencionava a discriminação com base na orientação sexual, mas o novo Código de Trabalho, que foi aprovado em 2012, não diz nada sobre a discriminação com base na orientação sexual ou na identidade de género no local de trabalho. E nós também temos um artigo no Código Penal sobre circunstâncias agravantes, que fala sobre crimes de ódio e inclui o termo orientação sexual, o que significa que se um crime for cometido com base na orientação sexual de alguém, a pena pode ser agravada. Mas mesmo assim, a maioria das pessoas não tem conhecimento disso, incluindo as que aplicam a lei. E o nosso Plano Nacional para a Violência de Gênero e a nossa política de planeamento familiar também mencionam brevemente a importância da inclusão da comunidade LGBT, mas ambos os planos fazem apenas uma pequena referência, sem pontos de ação claros e específicos. Tocaste aqui em dois pontos muito interessantes, que é a questão da agravação, ou seja, confere-se aqui a importância criminal em termos de agravação da moldura penal quando um crime é cometido, se ele for cometido por razões ou com fundamento na discriminação, mas não existe um crime específico, aqui uma opção de criminalizar uma conduta, uma discriminação com base na orientação sexual ou na identidade de género, como existe, por exemplo, o crime de discriminação racial ou religiosa. Este crime em particular, ou seja, quem pratica a discriminação e também quem incita à discriminação. Acho que era um ponto importante que podia trazer alguma garantia, alguma proteção, desde logo, aos membros da comunidade LGBT. Tocaste aqui também na questão das políticas públicas na área de género, ou seja, não existem em Timor-Leste políticas públicas direcionadas exclusivamente para o reconhecimento no fundo, o reconhecimento da comunidade LGBT e dos direitos da comunidade, num sentido de proteção. Já que estamos aqui a perceber que o reconhecimento é inexistente, tanto pela via legislativa como pela falta de políticas públicas, há aqui a componente social. O que é que
trava realmente o reconhecimento dos direitos LGBT? São questões ainda sociais e culturais? Achas que sim? Sim, eu acho que os aspectos sociais e culturais desempenham de facto um papel importante e contribuem para a discriminação contra a comunidade LGBT em Timor-Leste. Mais de 90% da população é católica e acredita que casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Para além disso, a cultura tradicional timorense também encara o casamento como um contrato social entre as famílias da noiva e do noivo, com o objetivo principal de procriar. Mas mesmo assim, a nossa principal prioridade neste momento não é a igualdade do casamento. Eu acho que existem violações básicas dos direitos humanos contra a comunidade LGBT que requerem a nossa atenção neste momento. O que nós queremos é construir uma sociedade onde todas as crianças timorenses possam crescer sem se sentirem assustadas ou sozinhas por serem quem são. Certo, pronto, tocas aí na questão da violência, da violação dos direitos, violações que são básicas, e lá está, deveria ser conferida para já a tutela penal para proteger a comunidade contra qualquer tipo de discriminação. Tocas aqui também numa questão essencial, que é a questão da sociedade ainda ser patriarcal. Sim. E o casamento ainda é a instituição criada entre o homem e a mulher, com a finalidade de procriar, e permite-me até, desde sempre, e desde que tenho contacto com Timor-Leste, muitas vezes até na questão do casamento, é referida como forma de justificação de algumas condutas, muitas vezes, no âmbito das relações familiares. A justificação é e tenho a cultura e tenho a tradição. Sim. Não é? É o mesmo que dizer, bom, questões familiares, isto é a nossa cultura, é a nossa tradição, e portanto não venham com ideias que fujam daquilo que é a nossa concepção. Portanto, achas que é este o motivo pelo qual não está de todo na agenda política ainda o reconhecimento dos direitos LGBT+ em Timor-Leste? Sim, sem dúvida. Eu acho que os nossos políticos e decisores políticos eleitos têm muitas vezes receio de falar sobre este assunto devido a razões culturais e religiosas. E talvez também porque muitos deles ainda são bastante conservadores e não compreendem ou não querem compreender a luta que a comunidade LGBT enfrenta neste país e na sociedade em geral. Claro, certo. A parte dos nossos decisores políticos, desde logo este reconhecimento dos direitos LGBT, criando desde logo políticas públicas concretas que pudessem diluir pelo menos o preconceito, ou começar-se por aí. Isto vai de encontro ao que falavas sobre a violação crassa dos direitos humanos, e que ainda nem sequer estamos num ponto de falarmos de reconhecimento do casamento ou da união afetiva, por exemplo, entre pessoas do mesmo sexo. Ainda estamos mesmo naquele patamar de que as pessoas percebam até os conceitos. Sim. As pessoas percebem o que é um transexual. Eu acho que ainda não, e isso ainda é um longo caminho social, mas também jurídico. E há pouco falavas na violação crassa de direitos, e eu queria te perguntar se existe, quanto a esta violação de direitos, a violência, a discriminação, se isto está documentado, se existe alguma vontade mesmo de olhar para os dados. Que dados é que temos? As pessoas, quando sofrem de discriminação em razão da sua orientação sexual, por exemplo, existem queixas feitas às autoridades, ou não, porque realmente também não temos um crime tipificado quanto à agravação em virtude de um crime específico que é praticado com fundamento na orientação sexual? Não temos dados também suficientes para dizer que os tribunais aplicam esta agravação da moldura penal? Achas que existem esses dados? Não há vontade sequer ainda de começar a procurá-los e a dar-lhes o tratamento adequado? Há de facto muita estigma e discriminação, e na maioria das vezes estas discriminações acontecem no contexto familiar. E os pais e familiares normalmente sentem vergonha
de ter um filho que é gay ou trans. E a violência também acontece normalmente no contexto familiar. Sobre os dados, dada a sensibilidade da questão e a ignorância e falta de compreensão sobre o tema, então, neste momento não temos qualquer registro oficial de casos ou estatísticas. Até porque muitas das vítimas ainda têm medo de denunciar casos de discriminação e maus tratos, receando serem culpabilizadas pelo que lhes acontece. Mas temos alguns pequenos estudos que falam de discriminação e violência contra a comunidade LGBT. Um estudo específico sobre a vida das mulheres lésbicas e bissexuais e dos homens trans refere que os problemas de violência verbal, violência física e sexual, em especial a violação corretiva, ocorrem no contexto familiar. Certo, vai de encontro àquela questão da tutela penal, ou seja, na discriminação deveria ser conferida aqui tutela penal, criar-se um crime, tipificar um crime de discriminação em razão da orientação sexual, porque realmente, e como dizia a doutora Maria Bernice no vídeo que vimos, se a lei não protege, a justiça também não pode funcionar. E criamos aqui um ciclo vicioso. Sim. Daí tu já referias que era importante que os nossos decisores políticos, que têm muitas vezes têm medo ainda de falar sobre este assunto, mas que seria importante começar-se a ter alguma iniciativa, sobretudo do ponto de vista legislativo e de políticas públicas criadas para este fim. Ainda assim, neste contexto, se tivéssemos que fazer assim uma retrospectiva aos últimos 10 anos, vês alguma evolução em matéria de reconhecimento dos direitos LGBT+? Sim, há alguns progressos nos últimos 5 anos, especialmente depois de termos realizado a nossa primeira marcha de orgulho em 2017. Acho que a comunidade tornou-se muito mais visível, especialmente na área urbana. De facto, estamos a fazer muito melhor em comparação com os outros países da região, mas mesmo assim não se registraram grandes progressos em termos de políticas. A comunidade continua a ser bastante vulnerável, sem acesso seguro à educação, igualdade de oportunidade de emprego e reconhecimento e produção de Estado. Certo. Efetivamente, nós estamos num contexto geográfico que não é de todo muito fácil, ou seja, a esmagadora maioria dos países da região não reconhece os direitos LGBT+. Sim. Aliás, temos como exemplo a Indonésia, que ainda criminaliza o sexo fora do casamento, não é? Malásia. Singapura somente há relativamente pouco tempo, acho que foi no final do ano passado, só agora é que descriminalizou as relações entre pessoas do mesmo sexo. E, portanto, estamos aqui numa região geográfica que é propensa à falta de reconhecimento de direitos. Mas Timor-Leste saiu agora de um período eleitoral e, portanto, num contexto pós-eleitoral, em que já referimos várias vezes que falta iniciativa legislativa, faltam políticas públicas concretas que possam vir diluir e combater o preconceito social no âmbito dos direitos LGBT+. Gostarias de deixar alguma mensagem aos decisores, diz logo aos novos decisores políticos e a quem nos está a ouvir em geral? Sim. Gostaria de pedir que os representantes do povo representem também a voz das comunidades vulneráveis e marginalizadas. Durante a campanha eleitoral, alguns partidos falaram especificamente sobre a necessidade de inclusão da comunidade LGBT e esperamos que haja ações concretas, né? Pois a inclusão social não deve ser apenas retórica e usada como material da campanha durante as eleições, mas deve ser implementada através de ações com políticas que protejam e promovam os direitos humanos de todas as pessoas, assim para garantir a igualdade de participação no processo de desenvolvimento e na sociedade como tudo. Isto deve-se sobretudo ao facto de o nosso país estar ainda em processo de reconstrução e desenvolvimento. Acredito que a promoção da inclusão social criará uma sociedade mais segura,
mais estável e mais justa, o que é uma condição essencial para o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentáveis. E, por último, para todos os outros que estão a assistir, peço que tratemos todos os seres humanos com dignidade e respeito, independentemente das suas diferenças. Antes de mais, obrigada por teres aceito o convite, e eu, se me permitires, eu terminaria aqui com umas palavras da doutora Bernice, que vimos no vídeo, em que realmente ela refere que se trata de responsabilidade social, no fundo, começarmos a criar estes debates e aliarmos os movimentos sociais ao jurídico, é responsabilidade social e reflete-se na responsabilidade que todos nós temos, no fundo, em defender os direitos humanos, porque quando nós falamos do reconhecimento de direitos LGBT+, no fundo estamos a falar em direitos humanos. E como dizias, somos todos seres humanos. Obrigada por teres vindo. Obrigado. Happy Pride Month.